Olhar da Miranda sobre Ano Novo, como ter preparo, como receber essa energia, quais rituais você pode fazer tanto durante a parte do Réveillon, a passagem do ano, a virada do ano, quanto ao longo de todo 2026 é o tema da Live Class de hoje. Já pega papel e caneta, porque essa vai ser uma verdadeira aula sobre 2026. Eu vou falar para vocês sobre todas as energias que eu conheço cruzadas, para que você entenda a energia de 2026 e faça desse um ano incrível para você, aproveitando o lado positivo, tudo que for positivo, e reduzindo ao máximo o que não for tão bom, porque a gente sabe, afinal de contas, que tudo que é bom tem sempre o lado da sombra, é impossível ter os dois. E é bom também que tenha sombra, porque é através da sombra que a gente aprende, que a gente se conhece, que a gente tem a possibilidade do autoconhecimento, de novos caminhos, novos lugares, novas pessoas. O novo se apresenta nas dificuldades e esse ano de 2026 é um ano que tem uma energia muito forte do novo, dos ciclos que se começam, não apenas por ser um ano novo, mas por ser um novo ciclo mesmo. Sejam bem-vindas, minhas jeans que estão por aqui. Espero que vocês façam bastante pergunta, espero que vocês se beneficiem muito com essa live. Quem tá por aqui conhece alguém que gosta dessa parte de ano novo, de entrar nessa energia toda, já envia essa live. Se você tá assistindo essa live ao vivo, me manda as perguntas aqui que eu vou respondendo ao longo da live. E se você tá assistindo essa live class depois, salva, me manda aqui nos comentários que eu faço questão de responder, porque mais pessoas são beneficiadas através da sua pergunta aqui. Para começar a minha colinha aqui, eu coloquei principalmente esse cruzamento energético entre tudo aquilo que eu conheço. Eu comecei pelo mais simples, que é a cor do ano. Só que você vai ver que mesmo mais simples esconde tanta coisa por trás. A cor do ano de 2026 é a cor vermelha. Já anota aí, cor vermelha. Mas calma se você já vai comprar a roupa para passar o final de ano ou vai aproveitar a roupa do Natal, que normalmente o pessoal passa de vermelho, pro final do ano, pro Réveillon, porque talvez essa não seja a melhor estratégia para você. Então já anota aí. A cor do ano é vermelho. O chakra é o chakra básico, o Muladhara. Esse chakra é super importante, por quê? Porque é o chakra da base da coluna. Ele é responsável pelo eu sou. E esse eu sou é a descoberta de quem nós somos, mas não através da espiritualidade, desse autoconhecimento que a gente fala tanto. Aqui, esse chakra são as nossas necessidades básicas. A nossa necessidade vital de segurança, de vitalidade, de vida. E você vai perceber, conforme eu for falando, que essa vitalidade, essa necessidade de segurança vai aparecer ao longo de todo o ano em outras esferas, não apenas na parte do chakra. No curso que eu fiz do Seja um Assunto que Você Domina, e inclusive eu cito neste livro, eu falo da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, quem não sabe, ela divide as nossas necessidades básicas, já começou por aí. Maslow tem tudo a ver com 2026. Por conta desse chakra, e tu vai ver que vai ser por conta de muitas outras esferas também. Ele divide as nossas necessidades básicas numa pirâmide. Aqui embaixo dessa pirâmide está as necessidades básicas mais básicas. Saciação da fome, da sede, a necessidade de segurança, segurança física, segurança financeira, sentir-se seguro. O que isso significa? Que o ano de 2026 vai atingir exatamente os pontos da nossa segurança. Segurança física, segurança financeira, vai abalar estruturas que não estão seguras. Essa é a ideia, é testar essa segurança para que você possa olhar para aquilo que não está te fazendo se sentir segura, para aquilo que ainda te causa insegurança, para que você resolva isso. Não é para abalar estruturas e destruir tudo, não. A destruição e encerramento foi no ano de 2025. Aliás, se você tinha algum ciclo para terminar, eu te sugiro que você termine até fevereiro de 2026.
fevereiro, março ali, tanto quando começa o ano astrológico quanto a numerologia já vai saindo, porque 2 meses antes de terminar o ano, 2 meses depois do primeiro ano, essas energias do ano passado continuam até 2 meses depois do início do ano, e as energias do ano novo começam a aparecer 2 meses antes. Então tem esses 4 meses, os 2 meses finais e os 2 meses iniciais, em que você tem as duas energias entrando em contato. Então muitas vezes você vai perceber muito mais a energia do ano passado, às vezes mais a energia desse ano novo. Então até fevereiro, março, que março seria o início do ano astrológico, eu sugiro que se você está pensando em encerrar alguma coisa, encerre. Porque o ano 2026 não é um ano de encerramento, ele é um ano de início de ciclo. Ele é um ano que te ajuda no motor de arranque e você já vai ver o porquê. Não só por conta desse eu sou, que é o início de tudo, é como eu me sinto, é como eu sou. Esse chakra, ele, exatamente por ser chamado de básico e estar na base da coluna, ele nos conecta com aquilo que é mais material, não com o sutil dos chakras mais elevados. Ele é o primeiro chakra nosso. Então ele tem uma conexão, uma energia muito mais material, muito mais tangível. Olha a necessidade de segurança aí. Segurança física, segurança financeira. E quando eu falo da pirâmide de Maslow, e eu digo pra você da necessidade básica de saciação de fome e de sede, nós vamos ter que cuidar porque 2026 pode ter uma ênfase ainda maior em relação à fome e à sede no mundo. Então, olha pra isso. Aliás, sem querer ser extremista, mas você tem aquele estoquezinho de água em casa? Você tem aquele estoquezinho para alguns dias que você tenha alimentação em casa? Se você não tem, tenha. Não para ser alarmista, para nada disso, mas vocês viram agora, né, que faltou luz em São Paulo e 1,5 milhão de pessoas ficam sem luz. Então, assim, você tem pilha para alguma lanterna? Não tenha velas, né? Vela não, por favor, dentro de casa. Ainda mais nesse ano e você vai saber por quê. Mas você tem pilha nas suas lanternas, tá tudo certo? Dá uma olhada nessa medicação também, dá uma olhada nessa sua listinha de necessidades básicas supridas. Esse ano vai estar muito voltado para isso. Então eu falei da cor vermelha, falei do chakra, deixa eu ver se eu falei tudo do chakra. Uma energia mais densa, mais material, mais terrena, olhando mais para as necessidades básicas. Citei a pirâmide de Maslow, falando dessa necessidade de segurança, e essa segurança também está relacionada à sobrevivência. Então, presta atenção nisso. Depois da cor e do chakra, eu coloquei aqui os santos regentes de 2026. A começar por São Jorge, no cristianismo e áreas afim, ou Ogum, pela Umbanda e outros. A cor é verde e ele significa o guerreiro, a força, aquilo que te leva para a vida, aquilo que te faz enfrentar. Se você não conseguiu encerrar ciclos nesse ano de 2025, que era um ano 9 na numerologia, eu já vou falar disso, eu deixei a numerologia por último porque ela vai integrar absolutamente tudo que eu tô falando. Mas se você não conseguiu encerrar ciclos no ano de 2025, o ano de 2021 vai forçar esse encerramento para que você comece um ciclo novo. Agora, caso você não consiga começar esse ciclo novo, por escolhas suas, pois é, vai procrastinar, vai deixar para depois e tudo mais, vem essa energia do guerreiro. O universo faz por você. E eu, se fosse você, não testava o universo e as forças dele para que ele faça por você. Porque o universo não age de uma forma super amorosa e carinhosa. Ele até age. Na verdade, os 9 anos anteriores, que é um ciclo na numerologia de 9 anos, eles foram amorosos com você se você fez o trabalho de casa nos 9 anos. Agora, o problema da humanidade, como ela é procrastinadora naturalmente, o que acontece? Não encerrou o ciclo no ano 9, não encerrou um ciclo do ano 2025, aí chega 2026 e não sabe o que fazer. Aí o universo sabe o que fazer. Pela visão sistêmica, quando a gente não encerra ciclos, quando nós não tomamos as nossas atitudes, sempre tem algo que o sistema faz e é drástico. Ouve isso. Doença em família, gravidez indesejada, talvez até morte, acidentes. Tudo aquilo que é drástico, que está acontecendo na vida da gente, está tentando mostrar que a gente já deveria ter tomado uma atitude.
A dor é a última ferramenta da consciência para te tirar de um lugar que você já deveria ter saído de forma consciente por si. Então, o que a dor vem? O que a dor faz? Ela vem e te diz assim, ó, chega disso. Vamos começar de novo, vamos fazer de novo. E essa é a ideia de 2026. Então, o santo é São Jorge, que tem essa força do guerreiro, essa energia do guerreiro, da batalha, da luta, das guerras. Presta atenção que vai vir mais coisa. O segundo santo que tem aqui, que eu acho que é muito mais forte em 2026, ainda que nas pesquisas que eu fiz tenha aparecido São Jorge e Ogum primeiro, eu acho que é muito mais ela porque ela já vinha junto com outro santo esse ano 2025 e ela continua em 2026. Ou seja, é como se ela tivesse um mandato a mais junto conosco. É a Santa Bárbara, ou para Umbanda, Iansã, que é a Santa da Senhora das Tempestades, minha mãe. Iansã é o vermelho, Santa Bárbara é o vermelho, representada pela cor vermelha. Então, já que o ano de 2026 é considerado e representado pela cor vermelha, eu acredito muito mais que seja ela. E aqui, ela é a guerreira, ela é a que tem a espada na mão, ela é aquela que teve vários relacionamentos e com cada relacionamento ela aprendeu uma arte da guerra e aprendeu uma determinada ferramenta, ou seja, ela tem essas características todas de pluralidade, e isso faz com que ela seja uma excelente guerreira, senhora das tempestades. Então aqui a gente tem que dar uma olhadinha para as tempestades deste ano, que eu acredito que possa acontecer de uma forma mais veemente. Mudanças de temperatura, mudança de tempo, um tempo mais quente, até porque vai ter outras coisas aqui que a gente vai falar sobre essa temperatura toda. Iansã, Santa Bárbara tem um viés muito grande da busca pela verdade. Essa vai ser, eu acredito que seja assim a ideia máxima de 2026. A busca pela verdade, a verdade aparecendo. A gente já percebe assim, até de uma forma mais sutil, digamos, quem acredita nessa parte mais espiritual, que o véu de Maia tá caindo, que a gente tá vendo cada vez mais a verdade, que a verdade está aparecendo cada vez mais, as pessoas estão se mostrando mais, a política está se mostrando mais, as forças terrenas e espirituais estão se mostrando mais. Então vai aparecer muita coisa de verdade em 2026. Esse véu de Maia vai se descortinar ainda mais para mostrar o que é de verdade. E não é só por conta de Iansã e Santa Bárbara, não. Vai ter outras coisas aqui. Essa verdade, ela é primordial. Ela é uma verdade sutil, claro, do espiritual também. Mas como tem muita força terrena presente em 2026, você vai ver muitas pessoas perto de você se mostrando. Você vai ver muitas forças políticas se mostrando. Você vai ver muitas mídias, muitas pessoas importantes mostrando a verdade de quem elas são. Então presta atenção, porque quem tiver olhos, como diria Jesus Cristo, verá. É só prestar atenção que você vai conseguir ver. E a terceira santa que apareceu nas pesquisas que eu fiz foi Nossa Senhora dos Navegantes, que pela Umbanda e assemelhados é Iemanjá e é responsável pelas emoções. Então a gente tem o guerreiro, a Senhora das Tempestades, que também causa mudanças e não é uma mudança calma. Aliás, cuidado quando você pede alguma coisa para Santa Bárbara ou para Iansã, tá? Pior que eles é só São João, se eu não me engano, que é Xangô, né? Então, assim, ó, muito cuidado, porque aqui, como tem uma primazia, uma preferência pela verdade, aquilo que você pedir vai ser mostrado a verdade. Talvez você não esteja preparado. Por isso, cuidado se você for usar vermelho na virada do ano, porque é a cor do ano, tá? E eu vou falar mais ainda porque desse cuidado, mas se você for usar vermelho, toda vez que você coloca a cor vermelha, você traz essa energia de Santa Bárbara, de Iansã, de outras forças que eu vou colocar aqui também, e essa energia de mudança. Por isso que a gente, né, fica mais sensual, obviamente, mas dá mais força, dá mais garra. Se você já tem essa força, essa garra muito forte, que tá beirando a impulsividade, a impaciência, evite a cor vermelha. Eu sou uma pessoa que, assim, raramente você me vê de vermelho. Pode ver de alguns detalhes vermelho. Eu gosto de usar boininha vermelha, cinto, um echarpe, alguma coisa assim, sapato muitas vezes, mas é detalhamento. Toda de vermelho é bem difícil. Para quem acredita
Aqui eu dou uma dica para 2026 de um ritual, maçã na grama, agradecendo Santa Bárbara e agradecendo Yansan, a Senhora das Tempestades, que te dá força para você fazer as coisas acontecer na sua vida. Como essa energia 2026 é uma energia muito de motor de arranque, de força, de iniciativa, de começo, de início de ciclos, quando você coloca essa maçã na grama, você está agradecendo essa energia, que seja um ciclo gostoso para você, que você consiga ver o que precisa ser feito para que você tome essa atitude do seu jeito e não do jeito do universo, que é um jeito muito mais complexo, digamos assim. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Eu vi que a Cícera entrou, não disse oi pra ela ainda. Oi, Cí, a Cícera é a dona da nossa fanpage Mirandeli. Teve mais gente aqui que entrou, que eu conheço. Vamos lá, Luísa. A Nilma. Oi, Nilma, seja bem-vindo. O dia tá lindo, querido, chegou também. Sejam bem-vindos. E vão fazendo perguntas se vocês ficarem com alguma dúvida, tá? Então, só retomando aqui rapidamente, eu falei a cor, comecei pela cor do ano, anota aí, vermelho. O chakra do ano, eu sou, essas necessidades mais básicas do ser humano. Os santos do ano, São Jorge, Santa Bárbara e Nossa Senhora dos Navegantes, eu acredito que esteja mais voltado para Santa Bárbara, que no sincretismo na Umbanda é Yansan. E eu sugeri que você coloque uma maçãzinha na grama como ritual, agradecendo essa energia de iniciativa, de novo, trazendo o novo para sua vida de uma forma doce e gostosa, que você veja como trazer essa mudança. Pelo tarô, a carta do tarô que vai reger 2026 é a Roda da Fortuna. Olha a mudança de novo. A Roda da Fortuna no tarô é representada por uma roda e aquilo que está em cima vai descer e vai ir para baixo. Então, essa mudança, ela é muito forte. Não só por conta de Yansan ser, ou Santa Bárbara ser a santa das tempestades, das mudanças, como também pela roda da fortuna. Aquilo que está em cima desce, aquilo que está embaixo sobe. E quando aquilo que está embaixo sobe e aquilo que está em cima desce, a verdade aparece. Esse movimento, ele é feito através da verdade. Olha Yansan, Santa Bárbara aí. Olha o vermelho aí trazendo essa força, porque tem que ter força, tem que ter energia para rodar essa roda. E é isso que você vai sentir. Vai ter muito mais dinamismo. 2026 vai ser um ano muito dinâmico, as coisas vão acontecer rápido, mais rápido, vai ser um ano veloz, vai ser um ano de acontecimentos rápidos, vai ser um ano que pode te atropelar, então tenha cuidado para não ser atropelado por 2026. Na astrologia, o astro regente de 2026 é Marte, o senhor das guerras, do fogo, rege Áries, esse signo bravo, esse signo que é o primeiro signo do zodíaco, que vai na frente, que toma a frente mesmo, ele é até mais beligerante, ele é mais briguento, ele é mais fisicamente forte também. Então, de novo, falando pra você, dessa parte das guerras, dessa parte da força, da iniciativa, do guerreiro. E aqui, Marte e Áries é fogo. Então, lembra lá de Santa Bárbara, lembra de Iemanjá, Santa Bárbara e Yansan, Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, que é muito voltado para as tempestades de Yansan e a água de Iemanjá. Então, aqui a gente tem água, a gente tem vento e agora a gente tem o elemento fogo. O tempo mesmo, Éder, as variações de temperatura vão ser muito marcantes, muito marcantes. O fogo vai estar muito presente, o vento vai estar muito presente, a água vai estar muito presente, os elementos todos estarão em ebulição. Por quê? Porque é a energia da força, é a energia de levar para frente, de levar adiante, de começar. E aí a gente cai na numerologia, o que eu mais gosto. Até agora eu entendo alguma coisa. Falei alguma coisa, ó, deu quase meia hora de live. Mas agora na numerologia é o meu métier mesmo, adoro. E já vou falar dele, Sir Marco Pucci, meu Lorde Mago dos Números. Peraí, olha, não esquece de se hidratar, tá? Isso aqui é a meta do dia. E dizem que é pouco, 1,5 litro. Eu já acho demais. Oi, Si, entrou por uma conta, agora entrou pela outra. Não sei se o Instagram gosta muito disso. Porque você sai, né? Você entra por uma, mas você sai pela outra. Toda vez que alguém sai da live, o Instagram diz, tá ruim esse negócio. Oi, Cíntia. Na verdade, duas Si, a Cícera e a Cíntia. Sejam bem-vindas.
Numerologia. Faça o seu mapa com o Marco Pucci. Por quê? Meu numerólogo. Por quê? Eu vou falar do ano universal. Mas todos nós temos o nosso ano pessoal. E o que um tem a ver com o outro? Absolutamente tudo. Por quê? O número do ano regente universal, se você tem no seu mapa, vai ser mais fácil para você esse ano. E se você potencializar demais, ele vai exagerar entrando numa energia mais negativa dele. Então você precisa equilibrar ele. Se você não tem no seu mapa, é uma grande oportunidade para você aprender essa energia. Então veja, o ano de 2026 é um ano 1 na numerologia. Se você tem 1 no seu mapa, e você só vai saber disso se você fizer um mapa com um numerólogo ou se você pesquisar na internet, o que eu não sugiro tanto, a não ser que você já conheça. Mas se você tiver o ano 1, se você tiver 1 no seu mapa, em qualquer posição importante que seja, você já tem essa energia para você desde que você nasceu. Então ela é mais facilitada para você no seu mapa numerológico de nascimento, claro, né? Não no que vai mudando. E se ele já é fácil para você, vou dar um exemplo meu. Miranda, eu tenho um muito forte em mim. É a minha apresentação, a águia. Eu me apresento como a águia. Eu chego mesmo, eu chego primeiro, eu tomo conta, eu faço. Eu sempre digo, não coloca nada na minha mão se não for para fazer do meu jeito e como eu acredito que seja. Não é porque eu acho que saiba mais que todo mundo, não é isso. É porque eu vejo mais longe. A águia vê mais longe. Então, se você tem a energia da águia, você vai ver mais longe, você vai alçar mais voos, você vai ter uma energia de iniciativa imensa, você vai conseguir fazer as coisas, começando as coisas. E aqui tem 2 pegadinhas. A primeira delas, se você tem a energia, cuidado, porque você pode cair na cilada de muita iniciativa e pouca acabativa. Você vai aumentar a sua energia de impulsividade, você vai aumentar a sua energia de ansiedade, o seu estresse, se você potencializar demais essa águia. Então, eu tenho a águia. Eu, Miranda, tenho que cuidar em 2026 para não começar muita coisa, fazer muita coisa, estar o tempo todo ansiosa e não dar conta, não tendo a acabativa. A parte boa é que eu, Miranda, tenho iniciativa e tenho acabativa. 6 livros, 5 escritos, impressos, vendidos, trabalhados e que eu falo em todas as lives. 1 ano fazendo o olhar da Miranda sobre que são as live classes do final de semana. Eventualmente não podendo fazer, mudei de casa, não deu. Daí fiquei lá e tal, às vezes tinha um evento, alguma coisa. Mas quando eu podia fazer, eu fazia o possível para fazer. Então eu tenho iniciativa, eu tenho acabativa, eu dou continuidade para aquilo que eu começo. Então eu tenho essa energia do 1, mas eu tenho equilíbrio desse 1. Se você tem o 1 e você não tem equilíbrio, cuidado, que 2026 vai colocar muita coisa na tua mão e você não vai conseguir fazer. Se você não tem a energia do 1 fácil para você, se você tem um 1 distante no seu mapa numerológico de nascimento, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade com esse ano. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem mais calma, que gosta de detalhamento, que pensa mais, que precisa ter uma análise maior das coisas, porque a águia não analisa, ela sai fazendo. E daí ela para e diz, putz, retrabalho, refazer, impaciência, impulsividade, ansiedade. Quando ela para, ela tem que refazer, porque ela fez sem pensar, porque ela fez sem pedir, ela fez não sei o que lá, e ela foi ejaculação precoce total. Se você não tem, se você precisa desse pensamento, se você precisa de uma análise, de uma reflexão, de percepção, de cuidar os detalhes mais, você pode sofrer na energia do 1 se você não olhar para isso de uma forma amorosa, aprendendo a ter mais iniciativa, aprendendo a não procrastinar tanto, aprendendo a não deixar tanto para depois, aprendendo o timing certo de começar algo sem precisar listar tanto, pesquisar tanto, refletir tanto, e você vai se distanciando do seu objetivo. O 1, ele vai lá e faz. Talvez ele não acabe. Mas ele vai lá e faz. Talvez ele tenha que fazer 1000 vezes. Mas ele não procrastina tanto. O problema do 1 é começar e não acabar. O problema do 1 é não cuidar os detalhes. O problema do 1, então assim, ó, esse equilíbrio da energia, porque tudo que eu assisti e eu vi até agora sobre 2026 fala ou da numerologia, ou do tarô, ou, não fala de um todo. Aqui eu misturei a Umbanda junto. Misturei o tarô, a astrologia, a numerologia, eu falei da cor do ano, falei do chakra, falei de tudo. Tudo para você ter
essa visão ampla de 2026 para você aproveitar, mesmo porque a visão da águia não é ampla. A visão da águia é objetiva. E esse também pode ser um grande benefício se você precisar de objetividade na sua vida. A energia universal vai estar te trazendo isso. Mas se você tem sempre uma visão muito fechada, muito estreita, você pode potencializar essa visão fechada e estreita. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, principalmente em 2026, que vai ser um ano tão forte. Haja meditação para aguentar a energia do 1 na numerologia, Marte e Áries na astrologia, a roda da fortuna com todas as suas mudanças, seus altos e baixos. Iansã, a Senhora das Tempestades, ou Santa Bárbara, tomando conta de tudo. O chakra do eu sou, as pessoas voltadas muito para a necessidade básica, para aquilo que é tão mundano, tão terceiro plano. Por um lado é bom, porque pode surgir novas tecnologias a respeito de alimentação, sede e segurança, mas também pode ter muitos problemas de alimentação, sede e segurança. Então, tudo que a gente está falando aqui tem o lado positivo e tem o lado de prestar atenção. Vai ser um ano bombástico, literalmente. Numerologia do 1, com Iansã, com a cor vermelha, com a roda da fortuna, com Marte junto, meu Deus. Vamos lá, que é isso. Vamos colocar aqui, o que eu coloquei na minha cola? O ano universal versus o ano pessoal. Faça a sua numerologia. Chama o Marco Pucci e faça ele. Depois me pede aqui nos comentários ou pede... eu vou marcar ele quando eu salvar essa live. Ele é o meu numerólogo, você pode fazer com outros. Eu adoro Marco Pucci, converso com ele assim, de uma forma, ele tem uma visão maravilhosa da numerologia, por isso estou citando, mas tem vários outros, inclusive o meu astrólogo, o Yubi Miranda, também faz numerologia. Pode ser, caso o seu santo não case com o Marco Pucci, o que eu acho bem difícil. Mas faça a sua numerologia pessoal, porque se você não tem o 1 no seu mapa de nascimento, mas você teve essa energia nos seus últimos períodos, você pode relembrar essas energias, o que aconteceu nessas energias e projetar olhando para o passado o seu futuro. É assim que funciona nas finanças, é assim que funciona na economia, é assim que funciona na nossa vida. O passado não é negativo, você só não pode ficar presa lá. O ideal é que você olhe para ele e diga, bom, o que eu tenho que aprender que se tem? E aí você projeta isso para o futuro, certo? Sempre mantendo o estado pleno de presença, que eu ensino no Seja um Assunto que você domina, pelo gerenciamento emocional, transbordando isso no que eu chamei de inteligência sedutora, ok? Consideração, esse será o ano que vai acontecer um reset na nossa mente também. Esse vai ser um ano que vai fazer uma confusão na nossa vida. Mas se você conseguir levar isso pro lado positivo, vai ser uma confusão boa. Vai ser algo de, cara, assim, o 1 quando vem na numerologia, Iansã quando aparece, a roda da fortuna quando aparece no tarô, Marte quando aparece na astrologia, não é uma coisa muito bobinha, assim. É pra fazer uma mudança mesmo, é o chacoalhão. E todas essas energias juntas, caramba. Por isso que eu disse que, por exemplo, assim, ó, quando eu fiz a pesquisa, tinha São Jorge, que é o guerreiro, pode ser, e Nossa Senhora dos Navegantes, que é das emoções, né? Pode ser, mas eu vejo muito mais combate, sabe? Muito mais combate. Iansã é muito mais combativa, Santa Bárbara é muito mais combativa, até mesmo que Ogum. E se alguém me disser o contrário, não vai me convencer muito. Vamos lá. Então, essa numerologia do seu ano pessoal é importante porque você entende aquilo que é uma energia sua, ou como diz o Marco Pucci, aquela temperatura que tá dentro de casa para você sair pra rua, para você ir pro ano universal. Tá chovendo, vou pegar guarda-chuva. Tá quente, não vou sair cheia de roupa. Tá frio, vou levar um casaco. Vai esfriar, leva um casaquinho. Posso sair com uma roupa agradável para agora, mas eu vou ficar mais tempo na rua. Quanto tempo você vai ficar na rua? Então, o ano universal na numerologia e o ano pessoal é isso, é você ajustar, equilibrar aquilo que tá lá fora com aquilo que tá aqui dentro. Agora veio a política. Tirar o Lula da presidência. Cara, eu tenho até medo de falar isso. Mas eu acho que esse cara... Eu acho que ele sai, mas não sei se ele sai por forças mundanas, não. Eu acho que vai ter que ter um outro tipo de intervenção.
Se os Estados Unidos tentou intervir e deu essa recuada agora, claro que tem uma negociação por trás e tudo mais, que também vai nos beneficiar, mas pelo amor de Deus, a gente tá apanhando demais. Só não vê quem não quer. Não, mas não é brincadeira, não. É sério. Isso é muito sério. Isso seria uma ótima ideia. Agora, quando eu falo da verdade aparecendo, lembra? Yansan, Santa Bárbara, rege a verdade, exige a verdade. É a minha santa, gente. Pelo amor de Deus, olha pra mim, eu falo da verdade o tempo todo. Eu simplesmente não suporto algo que seja não verdade. Eu não suporto as mentiras. Eu escrevi Dom Rua de merda nunca mais. Não apenas me vacinei contra pessoas mitomaníacas e quanto à mentira, como vacino outras pessoas, ensino outras pessoas a buscar a verdade, tanto de pessoas em situações abusivas, quanto a verdade dentro de nós, pelas nossas emoções, através do nosso gerenciamento emocional e inteligência emocional, quanto agora, muito mais, pela física quântica, pela espiritualidade expressa através da física quântica. Agora é que vocês vão ver a coisa, como é que vai acontecer. Esses dias uma amiga minha disse, Miranda, você tem que falar mais de espiritualidade no seu Instagram. Abordar mais esses assuntos todos que você fala comigo, que você está escrevendo do Seja um Assunto que você transcenda. A Cícera deve pensar isso também, porque eu tenho muito conhecimento. Imagina, falando uma live cruzando tudo que a gente está cruzando a respeito da energia que vai vir para 2026, caramba, pudera. Tem bastante coisa aqui, né? Mas a gente vai falar. E agora chegou a hora da verdade. Então, falando na verdade dessa exigência da verdade, falando em política, a gente vai vir muita coisa. De todos os lados, tá? De todos os lados. Eu sou mito, votei no mito, mas eu não sou ignorante. Se vier coisa ruim a respeito... Até agora ninguém provou nada contundente. Sério, gente? Tentativa de golpe. Sério? É sério isso? Não, não é, né? Não é. Óbvio que não é. Isso é perseguição. Mas vai vir a verdade. E se tiver que vir a verdade a respeito desse cara que eu votei, que venha! Não estou pedindo a verdade para fazer de conta. Estou pedindo a verdade porque eu quero a verdade. E é essa energia que você vai ver em 2026. Talvez você não goste da verdade. E aí? O que você vai fazer com ela? Agora você está sabendo. E agora você tem uma grande chance de se preparar para quando essa verdade vier. Todas essas verdades vierem. Então, na numerologia eu falei do ano universal, ano pessoal. Falei da águia, voos mais altos, mais independência e mais solidão. Esquece que 2026 vai ser aquele ano de grupinho, de gentarada, de blá blá blá. Não é um ano queridinho. A águia não é uma pessoa queridinha. Eu, Miranda, não sou uma pessoa queridinha. Eu tenho a águia forte, por isso estou usando-me como exemplo. Não sou! Eu sou um amor. Eu sou a melhor pessoa que você vai encontrar na face da terra. Eu sou carinhosa, eu sou querida, eu sou super educada. Mas até deixar de ser. A educação eu acho que eu nunca conseguiria, mas tem um ladinho. Então assim, ó, não é grupinho. Eu Miranda, não nasci pra ficar com galerinha. Então esse ano, 2026, não é um ano pra grupinho. Se você gosta disso, já se prepara porque você vai estranhar. Vai ser um ano de muita solidão no sentido de fazer as coisas mais rápidas sozinha. Muita incompreensão no sentido de, caramba, ninguém me entende. Quem tem um forte no mapa se sente incompreendido pelo lado da visão. O 7 é pelo lado do mental, daquilo que ele pensa, da espiritualidade, se sente um ET. Eu também tenho um 7. Eu tenho um 7 mais o 1. Ou seja, eu sou incompreendida de alma já. E sou incompreendida nesse plano também. Então, quando as pessoas não entendem, quando elas olham e dizem assim, mas por que você está decidindo isso? O 1 não precisa de aval das outras pessoas. Para de ficar pedindo aval para os outros em 2026. 2026 é um ano forte. É um ano de decisão. É um ano para você tomar as suas atitudes sem colocar culpa nos outros, sem terceirizar, sem, mas foi fulano, mas foi ciclano. Eu preciso de você. Você não precisa de ninguém, inferno. Assuma a sua independência. O ano de 2026 é muito da independência. Essa independência vai trazer solidão. Essa independência vai te trazer, assim, não a introspecção do que seria do 7, mas uma solidão de dizer, não quer fazer? Deixa que eu faço. Dá aqui que eu tomo conta, pronto, vai.
Essa vai ser a energia 2026. E isso pode trazer o lado B da força, a impulsividade, a ansiedade, o excesso de iniciativa sem acabativa, tudo isso que a águia traz para nós. Então, falei que ele não é queridinho, falei dos inícios, falei do encerramento que deveria ter acontecido no ano 9. Se você não encerrou, se você não entendeu, eu fiz um movimento muito forte de encerramento no ano 9. Eu achei que seriam 2 encerramentos, inclusive mudança de casa. Mas eu percebi que esse ciclo não é desta forma. Então, eu fui, troquei de casa e disse, cara, ainda não. Tem alguma coisa que não é físico ainda. E aí, estou aqui no ninho da águia, inclusive, que é como eu chamo o apartamento que eu tô agora. Tão linda com esse look, amei. Nossa, eu amo esse vestido, mas eu uso ele pouco. Eu uso ele mais na praia, tu acredita? E ele é um Armani, diga-se de passagem. Eu usava pouco. Oi, Maria Odete Zen. Você é incrível, eu te vejo e te compreendo. Obrigada, Si. Você é ótima, te amo. Beleza, inícios e encerramento, beleza. Aqui eu coloquei o lado positivo, então. Vou citar de novo, anota aí. Independência, ação, execução, força, garra, vitalidade, visão longe, visão de longo alcance, visão da águia. O detalhe, mas o detalhe lá na frente, não é uma visão ampla, tá? Ela é uma visão objetiva, assertiva. Faça acontecer, para de ficar tendo dó das pessoas. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu lembro quando o Marco fez o meu mapa, queridinho, ele vai assistir essa live certo depois. Marco, te amo muito. Ele disse pra mim assim, ó, a águia não é o patinho. Você não é patinho, você não nasceu pra ser patinho, você não nasceu pra ficar dividindo, pra ficar blá blá blá, pra ficar de mimimi. Sua mãe colocava o lacinho na cabeça, ia lá e tirava e lavava com o shampoo que você queria, desde criança. A águia é decidida, é essa decisão que você precisa trazer pra sua vida nesse ano 2026. Para de ficar passando pano pros outros e ficar pedindo opinião. A águia não é patinho, esse ano não vai ser um ano de mimimi, de migalhinha, de blá blá blá, vai ser de você. Você não quer fazer? Foi o que eu disse, então deixa que eu faço. Mas o mérito também vai ser meu. Mas eu não. Eu lembro de uma coisa que aconteceu desde a época que eu não sou queridinha mesmo, vamos ver essa. Eu passava cola pros meus colegas. Mas eu dividia essa cola em 2. Eu sempre fui muito inteligente, graças a Deus. 1 é muito inteligente, 7 também, falando numerologia. Então eu passava a cola, mas era para 2 formas. As minhas amigas que eu sabia que eram pessoas comprometidas, que eram pessoas, de fé mesmo, e que estudavam, mas que por algum motivo naquela questão aquela pessoa não sabia. Ou como eu, uma verdadeira gênia em fisiologia, anatomia e tudo mais, professor de educação física. Mas um asno em futebol. Está aqui, senhora minha mãe, presente nessa live, que fazia os meus trabalhos de graduação, de futebol, de, fala aí mãe, handebol, basquete, o diabo a 4, porque eu tinha raiva daquilo. Eu nunca gostei de esporte, sou uma professora de educação física que gosta de musculação, então era outra via. As minhas amigas passavam cola nisso e me ajudavam um monte nas provas práticas, então o que é tiro de meta? Vou saber o que é tiro de meta. Eu só enrolei, o professor olhou pra mim e disse assim, passa essa desgraça, porque senão ela vai ficar aqui semestre que vem de novo. Vai, que você vai ser um excelente professor de educação física. Validei meu método na George Washington, fiz fisiologia do exercício, sou especialista no negócio, tive uma rede de academias por quase 15 anos. Mas naquilo eu era uma anta e não queria aprender. Pra que perder meu tempo, gente? Olha a energia do 1. Pra que perder o meu tempo? Essa vai ser a energia do 1. Beleza. Então, quando eu passava a cola, pessoas comprometidas, eu passava a cola certo. Agora, aquela galera que era descomprometida, que não ia na aula, que só fazia bagunça, eu passava a cola, mas eu passava a cola errada. Sim, eu era dessas. Eu era terrível, eu sou terrível. Então, essa é a energia do 1. Não passa pano. A águia, se o patinho tá lá, catou o peixinho e tá demorando pra engolir o peixinho, a águia vem dar um rasante, leva o seu peixinho. E aí você vai decidir nesse ano 1 se você vai ser a águia ou se você vai o seu patinho. Agora, calma lá. Não sejamos ignorantes. Deixa eu tomar meu pequeno, peraí. Se você tem no seu mapa numerológico energias mais leves, mais suaves, como o 2, que é considerado patinho, não sofra.
Olhe para isso e aprenda a ter mais iniciativa, a ser uma pessoa mais turrona, a ser uma pessoa mais decidida. E não é o turrão do 8 lá, o general, eu mando, eu faço. Não, eu faço e faço sozinha. Daqui pra mim que eu já resolvo esse negócio. Pede pra Miranda trabalhar em grupo pra você ver o sofrimento. Agora pede pra Miranda ir lá e fazer o trabalho dela e te trazer aqui. Gente, vocês caíram. Meu Deus, isso foi a primeira vez que aconteceu numa live. Vou ter que colocar... Onde é que eu vou colocar vocês agora que eu tô sem suporte? Vou colocar aqui, vamos ver se vai dar certo. Você viu a energia do 1? Ai! Você viu o que é a energia do 1? Gente, essa live vai ficar salva. Depois eu vou perguntar se as pessoas viram... Meu Deus, agora tem que cuidar aqui umas coisas. Se as pessoas viram... Quem é que viu cair aí? Vamos ver se o pessoal vai assistir até o fim. Esqueci até o que eu tava falando. Ah, a iniciativa é acabativa, acho que era, né? Acho que sim, que eu ia falar do livro. Essa iniciativa, essa acabativa, ela precisa existir. Mas acho que não era isso. Alguém tava ouvindo? Me ajuda aí? Bom, já voltamos. Deixa eu pegar minha cola aqui, que agora ficou tudo torto. Falei do lado positivo, né? Agora o lado negativo. Iniciativa sem acabativa. Estresse, ansiedade. Gostei de onde tá a minha cola aqui, porque não parece que eu tô colando. Ainda bem que não caiu de cair de verdade. Não, vocês caíram literalmente, não foi figurado, não foi só cair a live. Não, vocês caíram no chão, quebrou o negócio. E já tava, vamos lá. Impulsividade, o lado negativo dessa energia do 1 muito forte, uma impulsividade muito forte. Por um lado, a independência, por outro lado, uma solidão, uma necessidade de fazer... Ah, sim, era isso que eu tava falando, de fazer sozinha. Pede pra Miranda trabalhar em grupo, você vê. Ah, dá uma confusão. Ah, já vai arranjar treta com um, já vai arranjar treta com o outro, já vai achar um vagabundo, o outro preguiçoso, o outro não sei o que lá, já vai dar confusão. Mas pede pra Miranda fazer sozinha. 1.200 páginas em 4 meses. Pede pra Miranda fazer com pessoas que estejam numa vibe parecida, comprometidas, interessadas. O 1, a águia gosta de pessoas comprometidas e interessadas. Ela não consegue se dar bem com pessoas que estão pensando lá na morte da bezerra. E quanto mais eu vivo, mais eu percebo que assim, eu não quero gente avoada perto de mim. Não quero patinho. Não tenho paciência. 2026 será o ano do eu sou. Exatamente, o chakra básico. O chakra do eu sou, de ser fisicamente, de ser materialmente. Porque não é o eu sou daqui de cima que a gente imagina, do pensamento da espiritualidade. É o eu sou lá de baixo. Já falei para fazer o seu mapa. Ah, eu coloquei uma coisa aqui. Esse seu mapa é para você saber se você acentua suas características ou se você atenua suas características. Entende? Porque, de novo, se você tem a energia do 1, o ideal é que você reduza essa energia. Miranda, sabendo que é um ano 1, que é o ano de Yansan, que é o ano de Marte. Deixa eu ver, não tem muito Áries no meu mapa. Yubi, me ajuda aí se tu tivesse aí, eu te perguntar. O Yubi sabe... Gente, o Yubi eu pergunto pra ele, as coisas é incrível. Como é que ele sabe meu mapa, gente? Ele lembra. Ah, sim, você tem isso na casa do caramba lá, por isso que tá dando treta. É inacreditável. Mas acho que eu não tenho muito Áries, não. Mas assim, sou bélica por natureza, né? Obviamente, combativa, combatente, então tem que segurar. É uma energia mais masculina, então aqui a gente tá falando entre masculino e feminino. Como é uma energia mais masculina... Vocês estão me ouvindo bem, que agora que eu me toquei, que onde eu coloquei o microfone aqui, mas deve estar ouvindo, senão a Cícera já teria reclamado. Ficou em cima da mesa, né? Por isso que tá uma angulação mais baixa. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui que esse vestido é longo, mas ele tem uma fenda bem... Até botei uma flor aqui que era pra tapar um pouco. Senão não presta atenção na gente. Esqueci de novo o que eu tava falando. Tá perfeito? Anota aí. 2026 é o fim da era da vitimização. Ano 1 pede autoria radical. Ou você lidera a sua própria vida ou vai ser liderado. Exatamente. O ano 1 vai ser um ano pra separar o joio do trigo em relação a tudo. Em relação às pessoas da sua vida, em relação a você, ao eu sou, esse que a Cícera falou ali antes,
a quem você assume que você é. E como é um ano de início, é o ano para você moldar seus próximos 9 anos. Eu tava falando do masculino e do feminino. O 1 é muito masculino. É muito masculino. Então, essa energia do masculino que vai pra vida, que vai na frente, sabe? O orgasmo pra fora, que fala em Paris Saint-Exupéry, o orgasmo do homem é pra fora, portanto a vida é pra fora, não é pra dentro. Precisa ser aproveitado porque depois vem o ano 2, que é um ano mais introspectivo, vem o feminino, o orgasmo pra dentro, pensamento. Esse sim é o patinho, as duas pessoas, é um ano mais calmo. Nada acontece num ano 2 que se apareça. Então, pra quem tem ansiedade, meu Deus do céu, então faça seu ano 1 bem feito. Porque no 2 é a gestação. Tudo que acontece dentro. O orgasmo pra dentro acontece dentro. Mamãe gesta do lado de dentro. Lá no ano 3 vai nascer essa cria. Aí você precisa mostrar pro mundo um projeto. E você vai mostrar o que se você ficou pateando no ano 1. Aí no ano 2 que nada aparece, você não fecundou, você vai gestar o quê? Entende? Para você trazer para a vida no ano 3. No ano 4 vem a estrutura. Ah, você fez pelos 3 últimos anos. Beleza, então vamos chacoalhar isso aí para ver o que sobra. É a estrutura da casa. É entender essa estrutura e fazer ela bem feita, porque no ano 5 é a construção. Aí é o que aparece mesmo, meu amor. Aí é o que aparece de verdade. O ano 6 são as pessoas. As que ficam e as que não ficam. Meu ano passado 6, tô no 7 agora, né? Ano passado 6 eu cheguei a ligar pro Marco Pucci. Marco, tá passando o rodo aqui. O que tá de galera vazando da minha vida, você não faz ideia, já começou lá no 5 já. Ele disse, calma que é bem assim, o ano 6 é bem assim mesmo, que eu achava que cachorrada ia pra rua, que era muita gente, mas em compensação eu viralizei. Lembra que eu viralizei lá com cabelo de rica e cabelo de pobre? Foi no ano 6, agora vem um ano 7, um ano introspectivo. Se você não faz o seu ano 1 direito, você vai introspectar o quê lá no 7? Você vai pensar o quê? Vai refletir o quê? Eu estou escrevendo seja um assunto que você transcenda. Quer energia mais 7 do que essa? Eu fiz tão bem feito os meus anos anteriores que nesse meu ano 7, estamos falando do meu pessoal agora, não do ano universal, né? Nesse meu ano 7 eu estou escrevendo sobre espiritualidade, que tem tudo a ver com essa energia do 7. Então se você faz o seu ano certinho, por isso o cruzamento do ano universal, como tudo vai estar sendo regido, em equilíbrio com aquilo que você está regendo. Eu, Miranda, estou num ano pessoal 7, num ano universal 6, 9, indo pro 1, certo? Meu Deus, eu vou entrar num ano pessoal 8, um ano universal 1. Vai ser tiro, porrada e bomba, mas tudo bem. Já estou sentindo a vibração desse ano hoje, claro, imagina, eu sou a águia pra caramba. O Marco falou, quando ele abriu a câmera, ele disse, a primeira coisa que eu vi em você foi a águia. Primeira coisa que eu vi quando você abriu a câmera é a águia. Não tem paciência, já viu lá na frente, tá estacionando, sei que lá tem estacionamento lá. Onde? Lá, ó. O que vocês vão comer nesse restaurante? Vamos lá. Meninas, vocês não fazem ideia de como eu desci. Eu decido a vida de todo mundo se deixar, então eu sou um perigo, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar, porque senão eu já passo atropelando. Aí agora eu tô fazendo a Mona Lisa. Eu observo e respiro para não me enfiar naquilo que não é meu. Cuidado com o ano 1 se você tem energia do 1. Se enfiar no que é do outro vai ser mais fácil. Temos que plantar pelos 9 anos, exatamente. É uma sequência. Ele vai te facilitando. Então, quando você começa bem no 1... você já facilita o seu 2. Você faz o 1 e o 2 bem, você facilita o seu 3. Você faz todos os anos anteriores bem, o 9, o encerramento de ciclo lá na frente, daqui 9 anos, vai ser muito mais fácil. Agora, se você não prepara o terreno, você chega lá na frente, quer plantar e quer que o negócio cresça em 2 segundos. É sério, Cíntia Chagas? Diga para mim que é sério isso. Vou olhar a minha cola aqui, né? Agora ficou tudo meio atravessado aqui. Energia de impulso, arranque e ação. Essa é a energia. Deixa eu segurá-los com licença. Meu Deus. Esse ano começando. Pera aí, gente, que eu tenho que segurar você aqui pra não cair os trem tudo. Vou colocar aqui a cola diferente. Quem sabe faz ao vivo, né? Ainda bem que eu tava com esses livros aqui. Pronto. Tá bem? Vai ficar aí? Vai, né? Agora chegou a parte final, rituais para a virada do ano. Depois eu vou falar dos rituais para o ano inteiro, tá?
Cuidado com a cor. Se você já tem uma energia de ação, se você já é uma pessoa mais ansiosa, se você é uma pessoa mais vibrante, mais vital e tudo mais, eu não usaria vermelho. Se você acredita que a cor vai te trazer uma energia que você queira, tá? Eu não usaria vermelho. Usaria qualquer outra cor mais calma. Ah, mas é a cor do ano. Pois é, meu bem, mas você não é todo mundo, já dizia a senhora minha mãe. E a senhora, sua mãe, falava também, por que você insiste em ir lá no Google? Qual é a cor do ano? Vermelho, bota vermelho e passa um ano ferrado. Sem contar que vermelho encerra relacionamento. Se você está nas mãos de um Dom de merda, use vermelho. Eu, quando usei vermelho, deu quebra. Encerrou, graças a Deus também. Vai, por raio que te parta, inferno. Então, cuidado com a cor quando você definir a sua cor da virada do ano. Se você tem uma energia forte de impulsividade, de ansiedade, bota uma cor mais calma. Taca um azul claro nesse corpo. Ah, mas eu Miranda, de azul claro, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa senhora, acho que nem quando era criança não usava essas corzinhas, não. Mas vai ter que ser, gente? Como é que vai fazer? Lentilha, eu adoro, né? Eu faço a minha lentilhazinha do meu jeito lá, traz fartura e traz dinheiro. Medite, energia do 1. Se você tem ou se você não tem, vai ser uma energia potente, então muita meditação. Meditação no final do ano. Traga essa paz, essa calma, essa sabedoria para você saber agir com a energia de impulsividade que o ano 1 vai te trazer. Eu acho que esse é o maior desejo que a gente tem que ter para 2026. Sabedoria. Porque vai ser um ano muito poderoso, muito forte, muito potente. Então que você tenha sabedoria para aproveitar essa energia. Para levar essa energia com calma, com sabedoria, com assertividade, com discernimento por todo o ano 2026. E que esse ano traga uma boa plantação para você. Por que esse trem tá desajeitado? Pronto, foi? Viu? É só conversar. Banho de alecrim. Por quê? Porque revigora e acalma, além de trazer proteção espiritual. Como o ano 1 é um ano amplo, é um ano que leva para frente de uma visão assertiva, mas amplo, a gente precisa de muita proteção espiritual, principalmente por conta elemento fogo, cor vermelha, Iansã, Santa Bárbara, carta da roda da fortuna, Senhor Deus, Marte, rei da guerra. Então, muito cuidado. Perdoe e alivie a alma. Será um ano fantástico. Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que o 2026 vai ser um ano muito bom. Mas vai ser um ano muito rápido, muito forte, sem muito mimimi, sem muita confusão, sem muita passação de pano, tá? E em relação a perdão, perdoe. Mas afaste-se se for o caso. Lembre-se que pessoas de merda não merecem segunda chance. Elas não mudam. Então, quando a gente fala em perdão, eu sempre tenho muito cuidado quando eu falo na palavra perdão, porque a gente pode denotar ai, não tá tudo bem. Eu te perdoo, desgraça do inferno, mas eu quero você bem longe de mim. Pronto. Aí sim, aí fica zerado. Porque senão a gente fica passando pano, né? Então, o banho de alecrim faz isso que o Henrique falou aqui. Ele acalma. Ele traz essa sensação de mais proteção, de mais centramento, que vai ser tão necessário, porque o ano 1 vai te atropelando. E como é uma energia geral, é uma energia que vai estar todo mundo em ebulição. Se você não tiver um momento para se resguardar disso, com pessoas que te ajudem, com pessoas com uma rede de apoio boa, com gerenciamento energético, que eu vou ensinar, não seja um assunto que você transcenda, e vou começar a falar mais dele aqui sim. A Jana tem razão, preciso começar a falar mais desses assuntos todos. Se a gente não tiver esse momento de introspecção, de pensamento, o ano 1 só vai, e quando você vê, foi para qualquer lado. Porque o problema dessa energia forte de abertura é que abre tudo. Mas será que essa porta é a sua? Precisa também ter um pouquinho desse resguardo, né? Transcendência é o ato de romper os limites do ego e da matéria. Tu concordas? Não tem muito a ver com o assunto da live class, mas quando vi fiquei reflexiva. Deixa eu ler de novo. Transcendência é o ato de romper os limites do ego e da matéria. Eu acredito que transcendência
é um rompimento com tudo que a gente conhece. Principalmente pela visão do seja um assunto que você transcenda. Ontem eu tava tentando, e fiquei essa semana inteira tentando reescrever Uma Taça com Miranda, que é o prólogo desse livro. E cara, porque eu tô sofrendo, porque assim, eu comecei a escrever ele num outro lugar, com uma outra energia, o que não faz sentido, porque eu tô falando de física quântica. Então física quântica, independentemente de onde você esteja, você está em todos os lugares, independentemente das pessoas, todas as energias acontecem ao mesmo tempo, e não tem tempo, porque tudo acontece ao mesmo tempo, certo? Mas mesmo assim, ainda tem essa influência, né? Ainda tô aprendendo com esse livro pra depois ensinar pra vocês. Então, tinha essa energia lá, e aí no meio do que eu já escrevi, não no meio do livro, no meio do que eu já escrevi, apareceu uma equação pra mim, que eu vou chamar de equação da verdade. Apareceu mesmo, assim. É assim que acontece comigo, tá? Eu vejo muito coisas. Acho que é a primeira vez que eu falo isso de forma aberta. E eu vou falar cada vez mais, porque pra me preparar para o Seja um Assunto que Você Transcenda, pra imprimir ele e chegar até mais pessoas, eu preciso mostrar mais esse lado espiritual da Miranda, que essa minha amiga falou, inclusive. Que quem me conhece sabe. Então, eu vi a equação da verdade. Ela tá aqui, eu tô desenhando ela. E essa equação da verdade, ela foi vista por mim da metade dessa escrita pra frente, não de todo o livro, do que eu já tinha escrito. Eu escrevi quase 200 páginas, lá na página 100, eu recebi essa equação e escrevi. Então essas 100 páginas anteriores não tinha equação da verdade. Eu preciso reescrever. E a dificuldade de reescrever esse trem. Muito difícil. Porque essa transcendência é isso, é sair daquilo que você já conhece. E se jogar completamente no novo. Mas que novo é esse? É sobre isso que falaremos em Seja um Assunto que Você Transcenda. Espiritualidade é a casa e a transcendência é a porta. Deixa para outra live, deixamos. Rompimento com a religião, com tudo. Com tudo. Transcender é você olhar para tudo, pro assunto que é você aprendeu a dominar e Seja um Assunto que Você domina, certo? Ai, que droga, agora vocês estão tudo pendurado aí. Ainda bem que vocês são tudo magrinhos, né? Senão eu já tinha derrubado aqui. Você aprendeu a dominar em Seja um Assunto que Você domina. Ou está aprendendo a dominar em Seja um Assunto que Você domina. Olhando mais para suas emoções, compreendendo melhor o seu gerenciamento emocional, como usar as suas emoções de uma forma positiva para você. Pelo menos compreendendo que você não controla as emoções, você já começou a dominar. A si, não as emoções. A si. Aí, esse gerenciamento emocional, ele exige um estado pleno de presença, que é o outro tema de Seja um Assunto que Você domina. E aí você transborda na inteligência sedutora, certo? Então, esses conceitos, quando você aprendeu esses conceitos e está começando a colocar eles em prática, você está pronto para transcender esses conceitos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em Seja um Assunto que Você domina, eu falo, vou dar só esse exemplo e a gente vai voltar para lá. Eu falo que nós somos a média das pessoas com as quais mais convivemos e da energia do lugar que nós estamos, certo? Em Seja um Assunto que Você Transcenda, eu vou dizer pra você que tanto faz as pessoas com as quais você convive. Tanto faz o lugar que você está. Porque o gerenciamento energético acontece primeiro dentro. Exemplo dado, voltemos. Rituais para virada do ano, então eu falei cuidado com a cor, a lentilha, a meditação e o banho de alecrim. Pro ano todo, meditação em 888 Hz. Por quê? Essa meditação de 888 Hz, ela ainda tem uma conexão com a base, mas ela já tá no portal para aquilo que vem. Ou seja, você começa, você faz, você aproveita a energia do ano 1, mas você já tá se preparando pro ano 2, mas você já tá muito conectada, já é uma evolução maior. Não é 400 e pouco, que é a música que a gente ouve muitas vezes, e que inclusive é uma forma de manipulação, porque tem 10, 15 Hz ali que muda de uma música que seria muito mais ampla, só 10, 15 Hz. Por uma música que mantém a gente sem evoluir. E essa frequência vibracional, ela foi mudada algumas décadas atrás para que as músicas feitas nos mantivessem sem evolução humana. Por isso que Beethoven, aquelas músicas que a gente ouvia clássicas, elas já não se reproduzem tanto. Não apareceu mais quem faça essas músicas, você já percebeu? Por que será? Então, quando você coloca 888 Hz para meditação, você ainda não tá tão longe, não tá em 1000 e pouco, porque ela é uma música um pouquinho mais irritante, não agride tanto o ouvido, mas você já tá no nível de evolução,
Você já tá perto lá dos 1000 Hz, que seria a parte de transmutação mesmo, de transcendência mesmo, que eu vou falar, inclusive, não seja um assunto que você transcenda, porque vai ter um capítulo inteiro sobre gestão energética, ao invés de gestão emocional, agora vai ser gestão energética, que eu tô falando sobre essa parte de frequência vibracional. Isso aí, Sim, depois a gente fala, senão a gente vai entrar num outro assunto. Outro ritual pro ano todo, quadro dos sonhos. Sabe aquele quadro que a gente coloca as fotinhas do que a gente gosta, os números? Um dia a Cícera Miranda, eu queria, precisava de uma grana aqui para comprar tal coisa. Eu disse, sim, coloca o valor exato em todos os lugares que você veja. Não precisa colocar nada, só o valor. Você vai realizar esse dinheiro, e ela realizou. Depois fez uma cagada lá, né, Sim? Mas tudo bem, porque daí gastou em outra coisa. Eu disse, você tá ensinando o universo que ele não pode confiar em você, porque ele dá o dinheiro, você compra outro negócio. Foi lá e investiu. Mas ela já sabe, a gente já conversou com isso, e inclusive antes, na primeira vez que ela me falou isso, eu não citei o nome, e agora citei porque ela ficou tranquila e se pronunciou a respeito disso. Então, esse quadro de realizações dos sonhos é você colocar as fotos e os números do que você quer. Porém, eu troquei o nome de quadro dos sonhos para quadro das realizações. Porque, afinal de contas, eu não quero estar só no sonho. Eu quero realizar isso, certo? Mas teve uma outra troca também. De quadro das realizações, eu transformei em quadro de sugestões para o divino. Porque se eu colocar lá que eu quero 5 mil para comprar um computador X, e o universo me der 15, eu posso comprar um Mac top, ultra, booster, luster, fino e que faz as coisas, faz até cafezinho da manhã pra mim, por que não? Por isso eu chamo do quadro das sugestões. Eu acho que esse nome vai mudar até que tenha ou seja um assunto que você transcenda, porque eu vou falar um pouquinho nesse quadro lá. Aliás, esses últimos assuntos aqui vai ter bastante coisa lá, tá? Então, o quadro das sugestões. Imprima. É a primeira forma de você materializar aquilo que tá aqui. Você quer falar com aquela pessoa, disse, sim, bota a foto da fulana aí segurando meu livro. Pronto, tá lá. Vai ser impresso pro meu quadro das sugestões divinas, porque pode não ser ela, né? Talvez não seja tão tosca, seja uma pessoa melhor. Quem sabe? Ele sabe. Então, sugestões para o divino, exatamente. Manhãs prazerosas. Eu já falei pra vocês numa live, eu vou falar muito sobre isso, não seja um assunto que você transcenda. Manhãs prazerosas. A primeira hora do seu dia, você tem algo chamado neurônios bebês. Ai, gente, toda vez que eu falo disso, meu coração se derrete. Eu já disse que eu não gosto muito de bebês humanos, mas neurônios bebês, eles são fantásticos. Neurônios bebês. Você pode ensinar a eles e adestrar a eles tudo o que você quiser. Então, se você levantar de manhã pensando naquela desgraça que destruiu a sua vida, no Dom Juan de merda, em tudo que você tem pra fazer, no seu filho que não melhora, na sua mãe que é não sei o quê, no seu pai que é um Dom Juan de merda, no seu trabalho que não sei... Se você começar a pensar isso, você vai estar ensinando esses neurônios bebês a isso. Se você fica presa lá no passado, no relacionamento que não deu certo, na criação que os seus pais te deram, no não sei o que lá, fica dando desculpa pros outros, é isso que você vai ensinar os neurônios bebês. Em contrapartida, se você colocar lá uma meditaçãozinha, uma música mesmo que baixa, de 888 Hz, se você fizer uma mini meditação, se você tomar o seu café com calma, se você precisa sair cedo, acorda um pouquinho antes, vai dormir um pouquinho antes, gerencie o seu tempo, organize para que a sua hora da manhã seja uma hora gold, dourada, maravilhosa, manhãs prazerosas. Aí você vai ensinar os seus neurônios bebês o que você quiser e isso não tem fim. A neuroplasticidade é algo que acontece até que a gente morra. Sem contar que isso tem um benefício para a saúde imensa, diminui doenças neurológicas. Imagina, você tá ensinando neuroplasticidade, é uma plástica cerebral, é um exercício cerebral. O seu cérebro não é um músculo, mas você pode e deve exercitá-lo, animalzinho racional. Não chamei ninguém de animalzinho racional. A gente até caiu hoje, literalmente. Quem não tava aqui na live foi puf. Eu tava de saia, ainda bem que eu tava com a perna cruzada. Senão vocês tinham visto tudo. Que horror. Neurônios bebês. Ensine os seus neurônios bebês no momento que você está acordando o que você quer para a sua vida. Se você já tiver esse quadro das realizações, das sugestões para o divino desenhado, literalmente desenhado, você está desenhando para o divino. Às vezes eu acho que ele é meio tonto, que não entende muito bem, mas depois eu penso assim, ele era mais esperto que eu. A tonta era eu, né? Eu é que não estava entendendo.
se é que você me entende. Nossa vida é do tamanho da nossa visão. E a visão agora, o ano 2026, é uma visão de águia. Vai te dar uma visão de longo alcance. Sabe? Thundercats, lembra? Agora eu mostrei que idade eu tenho, nunca escondi, né? É visão de longo alcance. É isso que vai ser 2026. E como é um ano de visão de longo alcance, projete os próximos anos. Joga isso pra frente, aproveita essa energia de impulsividade masculina pra frente. Bom dia, Sabespiano. Acho que falei certo. KKK, diz fã de Marandeli. Isso aí. Deve ter rido da hora que vocês caíram, né? Vocês gostam quando eu fico falando bobagem. Ela já tá no fim da live e começa a ficar com ansiedade pra acelerar a coisa. Pro ano todo, outro ritual, natureza, lugares amplos, a águia. Pense na águia. Esse meu apartamento é perfeito. Vocês já viram a vista que eu tenho aqui? Ela é gigante. Ela é ampla. E ele é um apartamento 11, ou seja, ele é um pato. É um 2. Mas ele é 2 vezes a águia. Então ele tem uma conexão espiritual muito grande, porque o 11, ele tem uma conexão da matéria com a espiritualidade, com o sutil, né? Então, lugares amplos. Imagine-se na águia. Imprima uma águia e coloque na sua janela, se for o caso. Mas lembrando que isso vai te trazer uma energia de impulsividade grande, de iniciativa. Então tenha acabativa. Procure a natureza com lugares amplos. Só cuidado, por favor, porque vai ter mudanças bruscas de tempo mesmo. Então assim, cuidado com cachoeira, com esses trem aí. Vai com calma. Vamos lá. Rituais para virada do ano, rituais. Vou colocar aqui os rituais da virada do ano e pro ano todo, para Cícera fazer um corte, tá? Então eu falei 2026, rituais da virada do ano. Cuidado com a cor vermelha. O ano já é um ano de impulsividade. Se você usar vermelho, você pode potencializar essa impulsividade se você já a tem, mas você pode trazer mais iniciativa se você não tem tanta iniciativa, se você precisa de muita reflexão. Lentilha, fartura e dinheiro, essa é clássica. Meditação em 888 Hz te traz a base, mas também te traz o sutil lá em cima. O banho alecrim revigora, calma e tem proteção espiritual. E para o ano todo, siga com as meditações de 888 Hz. Faça o seu quadro que era dos sonhos, passou para realização e que agora é uma sugestão divina. Tenha manhãs prazerosas. Ensine os seus neurônios bebês aquilo que você quer e não aquilo que já foi na sua vida. E conecte-se com a natureza, com lugares amplos, com o desenho, a mentalização da águia. Pronto, corte feito. Agora, por último, lista das realizações. Antes, deixa eu ver aqui que eu vi que teve um... tá. Lista das realizações. Isso é uma coisa que é básico, gente. Vocês precisam ter isso para qualquer início de ano. Realizações de 5 áreas da vida e 5 objetivos de cada área. Por exemplo, só isso. Vai dar 25 coisas para você fazer ao longo do ano. Isso seria mais ou menos um objetivo a cada 15 dias. Ah, tem um objetivo que demora mais, que requer mais dinheiro e tudo mais. Você coloca esse objetivo para mais tempo. E coloca objetivos menores, mais rápidos. Vai gerenciando isso, sabe? Gerencia a sua vida. Não deixe de gerenciar aquilo que é seu. Porque o 1 exige esse gerenciamento. Exige que você tome as rédeas da sua vida para que você seja líder, como diz Cícera, e não o liderado. E não é necessariamente líder das pessoas, ainda que isso vá ser bem evidente. Aliás, as lideranças, ouve essa, sim, as lideranças estarão bem em evidência esse ano. Porque é um ano de lideranças. Troca de lideranças, morte de lideranças, a verdade de lideranças, percepção, tudo que tiver envolvido lideranças. Mas não é uma liderança necessariamente de todo mundo ser líder, né? Tem gente que nasceu para ser seguidor, não adianta. Aí eu vejo todo mundo falando dos filhos hoje em dia. Ai, meu fulaninho, meu filho nasceu para ser líder. Quem é que vai seguir esse mundarado líder, gente? Vai ter ninguém para fazer? Vai ser um monte de déspota, né? Então não necessariamente um líder de tudo e de todos. Um líder de si. De ser um assunto que você domina. Se você for um líder de si, você é um assunto que você domina. Ou está aprendendo, está colocando, assim... Ser absolutamente, eu não sei, né? Porque até a mãe uma vez me disse assim... Ah, mas eu não sei se eu sou um assunto que eu domino e tudo mais. Mãe, ser ninguém é. A gente está trabalhando nisso aqui. É terceiro plano. Aqui é tiro, porrada e bomba. Se alguém acha que isso aqui é para ser bom...
Haja Matrix. Você gosta? Deixa eu fazer uma pergunta para finalizar a live. Quem tá chegando aqui vai ter que assistir de novo. Já caímos, já fizemos de tudo, vocês quase viram o que não devia. Vamos lá. Você gosta do planeta Terra? Do jeito que tá hoje? Pensa. Quanto maior for o seu amor por esse planetinha, eu ia falar uma palavra que eu uso muito, mas não vou falá-la hoje. Falá-la, ficou ótimo. Quanto maior o seu amor por esse planetinha, mais conectada à Matrix você está. Quase. Sabe por quê? Porque esse plano aqui, ele mudou de plano. Ele deixou de ser o paraíso que deveria ser para se transformar no ensinamento que nós precisamos. Então, se você tem uma paixão muito grande por isso aqui, se você tem um medo de morrer imenso, você tá muito apegada à Matrix, porque o lado de lá é muito melhor. Dito isso, não entrarei mais em assuntos, sejam assuntos que você transcendênicos. E a gente se vê semana que vem. Pode ser? Assista essa live de novo, quem tá chegando agora. Faça as perguntas aqui nos comentários se você tá assistindo essa live salva. Diga para mim que você viu a hora que nós caímos. Vocês despencaram. Porque eu vou saber que você assistiu essa live inteira. E não esqueça de me dar sugestões de assuntos que vocês querem ver o olhar da Miranda sobre. Feito? Combinado? Bença mãe, bença pai, eu aceito os milagres em minha vida e eu vejo vocês semana que vem. Adeus.